10 naufrágios históricos menos conhecidos, mais notáveis. Geralmente todos nós sabemos sobre o Titanic. A maioria de nós lembra-se do Lusitânia. Alguns de nós cantávamos sobre o Edmund Fitzgerald. Mas esses são apenas alguns dos milhares de naufrágios e naufrágios semelhantes ao longo da história marítima que cobrem o fundo dos oceanos, e cada naufrágio é o fim de uma história. Mas mesmo quando Davy Jones reivindica um navio para seu armário, sua história ainda chega ao porto. Aqui estão 10 dessas histórias. Aqui estão 10 navios notáveis da história que foram tragicamente naufragados, afundados ou perdidos. A Vergood Draek. O Vergood Draek, Gilt Dragon, tinha um navio comercial de propriedade da Companhia Holandesa das Índias Orientais, construído em 1653. Ele estava em operação há apenas 3 anos quando a tragédia ocorreu na costa da Austrália Ocidental. Durante um transporte de carga do Cabo da Boa Esperança para Batávia, na Indonésia, Marketplace conhecida como Jakarta, um recife de coral submerso dividiu o casco e forçou a tripulação a abandoná-lo. Estima-se que 185 mil florins, moedas de prata, e outras cargas, o equivalente a 2.412.500 euros hoje, foram perdidos nos destroços. Apenas 75 da tripulação de 193 sobreviveram e chegaram à costa. O bote salva-vidas do navio e algumas provisões também foram recuperados, então 7 dos 75 sobreviventes voltaram ao Dhammed para navegar até Batavia em busca de ajuda. Eles chegaram ao seu destino após 41 dias. Navios de resgate foram então enviados para recuperar os sobreviventes e a carga restantes, mas tais não conseguiram encontrar nenhum vestígio do naufrágio ou do acampamento dos sobreviventes. Como resultado, a Companhia Holandesa das Índias Orientais deixou de enviar expedições de resgate após 3 anos de fracasso, e os destroços não seriam descobertos até 1963. Fremantle Maritime Museum, na Austrália, Marketplace abriga alguns dos artefatos retirados dos destroços, mas nem toda a prata foi encontrada. O SS Vaitana. O SS Vaitana era um navio a vapor britânico que operava na costa da Índia na década de 1880, transportando passageiros entre as cidades costeiras de Mandvi e Mumbai, então Bombaim. Ele era conhecido informalmente como Vigia ou Agi Kazam Ni Vigili, em homenagem ao proprietário e capitão do navio Agi Kazam. Vigili era a palavra indiana para eletricidade, depois das então novas luzes elétricas que iluminavam o convés. Durante uma viagem rotineira de passageiros, o Vaitana deixou o porto de Dvarka com aproximadamente 700 passageiros a bordo. A rota normal do navio levaria ao porto de Porbandar em seguida, mas o mar agitado e um aviso da autoridade portuária o impediram de chegar ao porto. Em vez disso, ela navegou para sua próxima parada em Mumbai, mas nunca conseguiu. Nenhum vestígio do navio destroços, sobreviventes ou vítimas foi descoberto. O desastre tornou-se um ponto de inflamação cultural na região, sendo recontado e mitificado em histórias e canções folclóricas, e hoje é conhecido como o Titanic de Gujara, apesar de ser anterior ao naufrágio do Titanic. O menino. O Boyd era um bergantim britânico que operava no final do século XVIII, navegando entre Londres e as Índias Ocidentais. A maioria dos navios nesta lista é mais conhecida hoje pelas circunstâncias de seu naufrágio do que por seu serviço ativo de transporte de carga, mas o Boyd tem a duvidosa honra de ter seu nome mais lembrado como um desastre do que como um navio. O Boyd encontrou seu destino final e horrível na Nova Zelândia em um incidente agora lembrado como o Massacre de Boyd. Enquanto ancorado em um porto em Vangaroa, ela foi assaltada por guerreiros Maori. Os atacantes mataram e canibalizaram quase toda a tripulação e saquearam a carga do Boyd. Durante a briga, o suprimento de pólvora do navio foi acidentalmente incendiado, matando 10 dos assaltantes na explosão inicial e incendiando o navio. O Trial. O Trial era outro navio de carga britânico que partiu em sua viagem inaugural de Plymouth a Bantam em 1621. Ela parou no Cabo da Boa Esperança para suprimentos. Foi aqui que o capitão soube que todos os navios da Companhia das Índias Orientais foram recentemente ordenados a navegar ao sul de 35 graus ao atravessar as Índias Orientais. Essa rota provou ser mais segura e reduziria em até 6 meses o tempo de viagem da rota previamente estabelecida. No entanto, o capitão do Trial não estava familiarizado com essa rota. Ele tentou recrutar um companheiro no Cabo da Boa Esperança que conhecia melhor a rota, mas não conseguiu encontrar ninguém. O Trial tentou a rota, mas acabou muito a leste e atingiu rochas.
A tripulação foi forçada a abandonar o navio, e um escaler de 36 sobreviventes chegou às Ilhas Montebello. Eles ficaram lá por uma semana antes de voltar para o mar, eventualmente tornando-se seu destino original em Bantam. Esse barco de sobreviventes é agora reconhecido como o primeiro europeu a desembarcar na Austrália. A foice HMS. O HMS Sicily foi um submarino da Marinha Real da Segunda Guerra Mundial, ativo principalmente no Golfo de Gênova e no Mar Egeu. Depois de entrar em serviço ativo em 1942, o Sicily estava envolvido em vários movimentos militares e foi confirmado que afundou um total de 10 navios do eixo, incluindo 3 caça-minas e um submarino alemão. O Sicily deixou o porto de Malta em 31 de maio de 1944. Em 4 de junho, ele estava engajado em combate na superfície, e um membro da tripulação foi levado ao mar por uma onda e capturado pelas forças do eixo. A foice sobreviveu ao encontro, mas o marinheiro capturado acabaria se tornando o único sobrevivente da foice, já que a escaramuça foi o último avistamento confirmado da foice. O último sinal da foice, em 12 de junho de 1944, afirmou que ela havia avistado um comboio inimigo perto de Steno Pass. O comboio é registrado como tendo lançado 2 cargas de profundidade, mas não se acredita que tenha afundado a foice com elas. Nas semanas seguintes, alguns barcos de pesca gregos foram afundados ou avistaram um submarino que correspondia à descrição do Sicily, mas o Sicily nunca retornou ao porto. Hoje, acredita-se que o Sicily atingiu uma mina submarina e afundou sem sobreviventes, mas nenhuma evidência do naufrágio foi encontrada. O Santo Antônio. O Santo Antônio era um navio português de propriedade pessoal do rei João III de Portugal. Ele afundou em uma tempestade na costa da Cornualha em 1527, matando 41 de seus 86 tripulantes. O naufrágio do Santo Antônio foi lembrado principalmente devido ao valor de sua carga perdida, principalmente uma carga de lingotes de cobre e prata no valor de cerca de 18.000 libras esterlinas na época, aproximadamente 100 milhões de libras esterlinas em valores do início do século XXI. O resgate da carga rapidamente se tornou objeto de uma disputa internacional entre Portugal e Inglaterra. Embora o rei João III e o rei Henrique VIII da Inglaterra concordassem que a carga deveria ser devolvida a Portugal, isso contrariava os direitos senhoriais ingleses estabelecidos na época. 3 proeminentes proprietários de terras da Cornualha melhoraram significativamente seu status nos anos que se seguiram ao naufrágio e presume-se que tenham lucrado com o tesouro recuperado. Ainda assim, por causa das dificuldades de resgatar a carga de um navio afundado, nunca foi possível provar quanto do tesouro original permaneceu no fundo do mar. A Nancy. O Nancy foi construído em Wilmington, Delaware, em 1775, originalmente como um transporte de carga britânico. Quando a América declarou a independência, o Nancy foi recentemente fretado como um navio americano para transportar pólvora e armas para a Revolução Americana. Como resultado, o Nancy detém a distinção de ser o primeiro navio a hastear uma bandeira americana em um porto estrangeiro, uma alegação apoiada pelo fato de que ele foi registrado como destruído em 29 de junho de 1776. Depois que o Segundo Congresso Continental decidiu declarar independência, mas antes da declaração oficial em 4 de julho daquele ano. Nancy encalhou no nevoeiro enquanto fugia de um par de navios de guerra britânicos no verão de 1776. Sua tripulação resgatou o máximo de carga que pôde, depois colocou um fusível para acender a pólvora do navio, a fim de afundar o navio e mantê-lo fora das mãos britânicas. A tripulação removeu a bandeira americana e a trouxe consigo ao abandonar o navio. Os britânicos confundiram isso com um gesto de rendição e estavam prestes a embarcar no Nancy no momento da explosão. O HMS Harrier. O HMS Harrier era um saveiro da classe cruiser britânico que serviu na Marinha Britânica no início de 1800. Ela foi lançada em 1804 e foi perdida em 1809. Tendo participado de inúmeras batalhas navais na época. O Harrier é o único navio nesta lista cujo destino final ainda é desconhecido até hoje. Sua última posição conhecida foi a cerca de 1.000 milhas náuticas da ilha de Rodrigues, no Oceano Índico. Ele estava viajando na companhia do HMS Rasselyosse, mas ficou para trás e acabou caindo fora da vista do Rasselyosse. Presume-se que ela tenha afundado sem sobreviventes, mas nenhum destroço foi recuperado e nenhuma explicação para o que poderia tê-la afundado foi descoberta. O 3514. O
U-354 era um submarino alemão tipo 12 e parte da Kriegsmarine da Alemanha nazista, construído para servir na Segunda Guerra Mundial. Como todos os submarinos, o U-354 não tinha nome além de seu número de série. Mas, ao contrário da maioria dos U-boats, o U-354 também não viu serviço ativo. O U-354 foi lançado em outubro de 1944 e comissionado em dezembro, mas a essa altura, a guerra estava quase no fim. Ela foi abrigada em Bergen, na Noruega, em reserva para aguardar um chamado à ação que nunca veio. Apenas 5 meses depois, em maio de 1945, o eixo entregou o 354 aos aliados, que o abrigaram em Lisahari, na Irlanda. Ela acabou sendo afundada em 1946 pela Marinha Soviética como parte da Operação Deadly. Como o 354 havia sido desativado por toda a sua existência, ele quase foi esquecido pela Operação Deadly. O 354 foi o último submarino a ser afundado na operação e, portanto, detém a distinção de ser o último submarino nazista. O Vida Gale. O Vida Gale foi originalmente encomendado em 1715 como um navio de passageiros, carga fortemente armado para transportar mercadorias no comércio de escravos africanos. No entanto, ela ainda não completou o triângulo de sua viagem inaugural quando foi perseguida e capturada pelo pirata Black Sam Bellamy, iniciando assim a carreira muito mais conhecida do Vida como um navio pirata. Bellamy atormentou a costa atlântica da América, capturando navios menores e montando uma frota pirata antes de finalmente encalhar e virar na costa de Chatham, Massachusetts. Apenas 9 tripulantes foram recuperados vivos, 6 dos quais foram julgados e condenados por pirataria. Os destroços do Vida foram descobertos em 1984 e estão em estado de recuperação perpétua desde então. A recuperação do sino do navio, carimbado com um D. Vida Gale 1716, identificou positivamente o naufrágio e o tornou o único navio pirata afundado totalmente autenticado a ser redescoberto. Hoje, artefatos do local do naufrágio, incluindo o sino e um baú de moedas de prata, formam a pedra angular do Museu do Pirata Vida em West Yarmouth, Massachusetts. Estes são os 10 navios naufrágios históricos menos conhecidos. Por favor, curta e compartilhe este vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações de nossos vídeos novos. Muito obrigado por assistir.